Fala galera, tudo bem? Jocono Psiquiatra aqui na área. Dado alguns pedidos, né, e devido a algumas publicações que o pessoal tem feito no Instagram e eu também, sobre a chegada do mês de setembro, eu vou falar sobre esse tema que é de importância máxima aí na psiquiatria e na sociedade como um todo. Desde já eu peço, né, o canal está crescendo, ainda está nos primórdios, para compartilhar, dar like, enfim, comentar, que isso acaba gerando engajamento e me ajuda muito, tá bom? Dito isso, hoje eu vou falar sobre suicídio, explicar o que é, explicar fatores de risco, fatores de proteção, explicar o porquê do Brasil ser um ponto central nesse tema, e como poder ajudar essas pessoas que estão enfrentando isso, e a família, amigos, porque é uma doença, e sim, é uma doença que envolve muita gente ao seu redor. Dito isso, bom, eu estou lançando o vídeo em agosto justamente porque a principal forma de se prevenir o suicídio é a prevenção, como o nome já fala. É falar sobre isso, lembrar que isso existe e, devido a isso, dada a importância epidemiológica, dado que é um problema que afeta muito a sociedade do ponto de vista financeiro, emocional, e que tem prevenção, lançou-se a campanha de Setembro Amarelo. Toda vez que há uma patologia muito prevalente, uma doença que existe em grande quantidade, que é muito comum na sociedade, que existe uma forma de tratá-la e de conscientizar, e que a conscientização por si só é um tratamento importante, essas campanhas são lançadas, assim como o câncer de mama, que trouxe a uma redução absurda da detecção precoce em estágios iniciais, bem como o câncer, por exemplo, de pulmão, câncer de cólon, enfim, a estratégia de epilepsia. E dito isso, né, próstata, por exemplo, que é um clássico, o mês de setembro foi colocado como mês para se falar sobre as campanhas de prevenção ao suicídio, né? O suicídio por si só é a tentativa, seja ela bem sucedida ou não, de exterminar com a própria vida. Para isso, tem algumas características. O indivíduo ele pode ter uma tentativa muito óbvia, com um tiro, com corda, algo assim, mas também outras que são mais frequentes e muitas vezes tem até um estigma do tipo, se quisesse mesmo, de fato teria feito, que é um absurdo, não se deve falar isso, como, por exemplo, cortes, automutilação, uso de bebidas ou de substâncias de forma exagerada, que é a questão da autodestruição mesmo, o comportamento autodestrutivo. E no contexto atual da pandemia, eu vou falar como os principais fatores de risco. O momento atual é muito crítico, porque, e lá vem, né, os principais fatores de risco são comportamentos impulsivos, presença de comorbidades, por exemplo, depressão, transtorno afetivo bipolar, isolamento, falta de apoio familiar, social, desilusão, relacionamentos ruins, acesso à arma em casa, por exemplo, uso de substância ingesta alcoólica. Todos esses fatores de risco estão presentes em boa parte das tentativas que logram êxito, entre aspas. Então é importante, caso essa epidemiologia ocorra, caso existam pessoas com essas características, a gente intervir de forma um pouco mais frequente, um pouco mais intensiva. E o Brasil, infelizmente, ele está num retrocesso. Enquanto a gente vê alguns países, e a maioria dos países, caminhando para uma redução nessa taxa, o Brasil está aumentando, sobretudo em jovens. Já se é a segunda principal causa de mortalidade de populações jovens, de 15 a 20 e poucos anos, e é totalmente prevenível, né? E a prevenção se dá justamente disso. A gente sabe quais características são associadas a pessoas que, de fato, conduzem esse tipo de atitude. Então, precisamos identificar esse tipo de pessoa que tem arma em casa, que está solitário, que passou por um divórcio, por uma desilusão, que não tem um apoio social muito importante, que tem um transtorno psiquiátrico, sobretudo, maltratado, que tem uma doença crônica, sobretudo as doenças que associam à dor. Então, por exemplo, neoplasia, câncer, doenças debilitantes como de dor crônica, fibromialgia, enfim, para justamente fazer uma atividade preventiva nesse pessoal. Dito isso, né, o Brasil, infelizmente, como eu falei, está caminhando para um retrocesso, e a pandemia, a própria gestão da pandemia foi muito ruim, né? O home office, o isolamento, às vezes a interação forçada com uma família que não é das mais funcionais, o aumento na taxa do uso de substâncias, sobretudo de álcool, durante a pandemia, que foi por si só um problema, é um fator importantíssimo para a gente pensar, né?
E ao contrário do que muita gente pensa, né, que suicídio, que depressão é uma doença de países mais ricos, na verdade não. A gente vê que essas taxas são ruins, estão piorando em países pobres, como é o caso do Brasil, sobretudo regiões mais pobres do Brasil, sejam regiões numa cidade, comunidades específicas, região norte e nordeste que tem tido taxas ruins em relação a esse fenômeno na pandemia, sobretudo a África subsaariana. Então, é importante a gente pensar no que é de fato, no que é ciência, no que é um dado confiável e no que é um estigma ou um pensamento leigo. E para isso que a campanha de Setembro Amarelo vem aí, para a gente informatizar com confiança, né, e com sabedoria pessoas que podem muitas vezes evitar esse desfecho, né? É importante, né, na prática mesmo, a gente não pensar nesse tipo de circunstância, tentou chamar atenção. A gente vê, por exemplo, pessoas que estão muito associadas a isso, como o transtorno borderline, que 10% desse contingente de pessoas acaba se matando mesmo. Bebida, né, associação com pessoa que não tem moral, que está fazendo algo errado, que está associado muitas vezes de fato, a cometer o suicídio. Então, quando tem esse pessoal, seja você, seja familiares, amigos, é importante conversar abertamente, pensar, falar com a pessoa se ela tem pensado sobre isso, pensado em acabar com a própria vida, pensado em se machucar e orientar a procurar ajuda, que muitas vezes, isso eu vejo demais, muitas vezes a pessoa, só por ter saído com um amigo, ter ido jantar, ter tomado um café junto com alguém, isso muitas vezes tira aquele pensamento ali, e isso é importantíssimo. Fora orientar a procurar ajuda, né? Procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, e de fato eu faço esse vídeo justamente para mostrar que a circunstância atual do Brasil no suicídio é muito ruim. Eu entendo muitas vezes como uma combinação de fatores, que é uma patologia psiquiátrica maltratada, depressão, transtorno afetivo bipolar que está descompensado, esquizofrenia, uso de substância, um baixo controle do impulso. Então são pessoas que, quando vão cometer alguma tentativa, acabam sendo mais impulsivas e essa tentativa é mais letal. Pessoas que têm um limiar já exagerado, né, a tolerância à dor, de tanto se cortar, de tanto se machucar, de tanto beber, acaba nem sofrendo mais tanta dor. Então, tanto faz, eu vou me cortar mesmo, porque nem sente mais tanta dor quanto sentia naquela primeira vez que se cortou. Isso acaba gerando uma certa tolerância à dor. Aí, às vezes, a pessoa comete um corte mais profundo, algo assim, que pode ser letal. E basicamente a falta, o isolamento social. Então, essas características são essenciais da gente investigar nos pacientes, nos amigos, na população de forma geral. Lembrar que o Setembro Amarelo, a principal forma de culminar com esse tipo de desfecho, né, que é a morte, falar sobre, procurar ajuda, encaminhar o pronto-socorro, tentar sair e tirar essas pessoas da circunstância da crise em que ela se encontra, se for uma crise mais aguda, e procurar ajuda se for algo um pouco mais longitudinal. E aí, de fato, a pandemia veio para piorar muito, né, essas estatísticas. Então, assim, a mensagem justamente com esse vídeo seria: o suicídio, ele é uma patologia por si só, é muito mais complexo do que simplesmente a pessoa fazer drama ou qualquer outra coisa do tipo. É um suplício que eu faço a vocês de tentar procurar ajuda, tentar identificar pessoas que possam se beneficiar de uma atividade preventiva e uma atividade de intervenção sábia e com profissionais adequados. E, por favor, contem com a gente, profissionais de saúde mental, para que esse tipo de problema diminua cada vez mais no Brasil, ao invés de aumentar. Tá bom? Qualquer dúvida, comentário, like, enfim, Instagram, siga aí nas demais redes sociais, e espero que todos fiquem bem e a gente possa diminuir essas estatísticas para o próximo ano, tá bom? Tchau, tchau.